E se eu te dissesse que uma das coisas mais seguras que você aprendeu a fazer depois dos 50 anos pode, na verdade, estar te deixando mais fraco? A maioria das pessoas nessa fase da vida acredita que está fazendo tudo certo. Caminham com frequência, evitam exercícios pesados ou que pareçam arriscados, tomam cuidado com as articulações. E, à primeira vista, isso soa responsável. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Pesquisas mostram que grande parte dos casos de dor lombar crônica em pessoas acima dos 50 não está ligada ao envelhecimento em si, nem ao desgaste natural do corpo, mas à fraqueza ou à inatividade dos músculos dos glúteos. Não é a idade. São músculos que, aos poucos, foram sendo deixados de lado. E isso não se resume apenas à dor nas costas. Quedas continuam sendo uma das principais causas de internações em pessoas mais velhas. E um dos fatores mais fortes associados a essas quedas não é falta de atenção, nem visão ruim, mas a fraqueza dos músculos do quadril. Pense nisso por um instante. Você pode ser cuidadoso todos os dias e, mesmo assim, estar treinando o seu corpo para falhar justamente quando mais precisa dele. Deixe-me deixar algo bem claro. Isso não é sobre culpa. Não é uma crítica a médicos, fisioterapeutas ou conselhos bem-intencionados. Caminhar é bom. Alongar é importante. Ter cautela faz sentido. Mas e se tudo isso for apenas manutenção e não proteção real? E se essas rotinas, criadas para manter você seguro, estiverem permitindo que os músculos mais fortes do seu corpo simplesmente desliguem com o passar dos anos? Outro fato pouco conhecido. Adultos com glúteos mais fortes tendem a manter um metabolismo mais ativo mesmo depois dos 50. Isso significa melhor controle do açúcar no sangue, mais energia no dia a dia e mais facilidade para manter o peso, sem precisar de treinos extremos. Ainda assim, o treino de glúteos costuma ser evitado. Muitos acham que é só estética. Outros acreditam que é perigoso. Alguns pensam que já passou da hora. Mas força não tem prazo de validade. Se você está aqui agora, é porque se importa em continuar independente, em levantar de uma cadeira sem dor, em caminhar com confiança, em viver sem calcular cada movimento por medo de se machucar. Este conteúdo não foi feito para assustar você, nem para te empurrar além dos seus limites. Ele existe para mostrar, com base na ciência, em movimentos simples e com respeito ao seu corpo, que construir força depois dos 50 não só é possível, como é essencial. Nos próximos minutos, você vai conhecer 5 exercícios cuidadosamente escolhidos para corpos acima dos 50 anos. Movimentos usados e recomendados por especialistas em reabilitação, ciência do movimento e bem-estar na maturidade. E se essa mensagem fizer sentido para você, considere compartilhar com alguém que você se importa. Porque força, nessa fase da vida, não tem a ver com parecer mais jovem. Tem a ver com continuar sendo você. Durante décadas, pessoas acima dos 50 ouviram a mesma recomendação. É só caminhar. É o exercício mais seguro que existe. E, de fato, caminhar é de baixo impacto, acessível e coloca o corpo em movimento. Mas aqui está a verdade que quase ninguém fala. Caminhar sozinho não é suficiente. Esse movimento ativa apenas uma parte limitada dos glúteos, deixando grande parte do potencial muscular sem uso. Com o passar dos anos, perdemos naturalmente massa muscular. E se tudo o que fazemos é caminhar, mantemos algum movimento, mas não combatemos essa perda silenciosa. O risco oculto é claro. Glúteos fracos levam a menor suporte do quadril. Isso aumenta a carga sobre joelhos e lombar. O resultado pode ser dor crônica, instabilidade e maior risco de quedas. E quando a dor aparece, o problema já vem de antes. Agora vem a mudança de perspectiva. E se caminhar fosse apenas a base, o aquecimento, e não o treino completo? E se alguns poucos exercícios direcionados
fossem capazes de reverter padrões de fraqueza que a caminhada sozinha não resolve? O que você vai ver a seguir são movimentos essenciais focados nos glúteos, pensados para serem seguros, eficazes e funcionais para a vida real. Em vez de fazer apenas o que parece seguro, que tal fazer o que é inteligente? O primeiro movimento desafia algo que usamos todos os dias, mesmo sem perceber: a capacidade de subir, sustentar o próprio peso e manter o equilíbrio em uma perna. Subir em um degrau parece simples, mas revela muito sobre força, estabilidade e risco de quedas. Subir escadas, calçadas ou entrar em um carro não são exercícios de academia, são testes diários do seu corpo. Quando feito com atenção, esse movimento desperta glúteos adormecidos, melhora o controle muscular e fortalece o corpo de forma funcional. O segredo está em subir com controle, usando a perna da frente, sem impulso. Outro exercício, aparentemente simples, trabalha uma função essencial que muitas pessoas perdem sem perceber: estender o quadril sem sobrecarregar a coluna. Pequenos movimentos controlados ajudam o cérebro a ativar o músculo certo no momento certo. Quando isso não acontece, a lombar tenta compensar e a dor aparece. Com prática, esse exercício melhora a postura, a confiança ao caminhar e a estabilidade. Existe também um movimento que pode ser feito deitado e que parece leve demais para ser eficaz. Mas ele ativa diretamente os músculos responsáveis por sustentar a coluna, proteger o quadril e permitir que você fique em pé, ande e levante objetos sem dor. Quando feito corretamente, ele ensina o corpo a usar os glúteos antes da lombar, algo fundamental com o passar dos anos. Outro exercício pode ser feito sentado, quase sem sair do lugar. Mesmo assim, ele trabalha músculos laterais do quadril que são cruciais para o equilíbrio. São esses músculos que mantêm a pelve estável a cada passo. Quando estão fracos, o corpo começa a afundar para um lado, sobrecarregando joelhos e quadris. Fortalecê-los reduz drasticamente o risco de quedas e melhora a segurança ao andar. E, por fim, existe um movimento que muitos consideram avançado demais para pessoas mais velhas. Mas, quando adaptado corretamente, ele se torna um dos exercícios mais completos para glúteos, quadris e joelhos. Ele treina força, equilíbrio, coordenação e controle corporal ao mesmo tempo, exatamente como acontece na vida real. Evitá-lo por medo pode significar nunca preparar o corpo para situações reais de desequilíbrio. O que você acabou de ver não são modismos de academia. São exercícios de base, criados para ajudar você a se mover melhor, ficar mais ereto e viver com mais facilidade, independentemente da idade. Você não precisa buscar perfeição. Não precisa levantar pesos enormes, nem seguir rotinas complicadas. E definitivamente não precisa competir com ninguém. Depois dos 50, as regras mudam. O corpo responde melhor à consistência do que à intensidade, à precisão do que ao exagero. Você passou anos cuidando de outras pessoas, do trabalho, da família. Agora, sua saúde é o investimento que devolve mais tempo, mais energia e mais liberdade. E não é tarde. Mesmo aos 50, 60 ou 70 anos, é possível recuperar músculos, melhorar padrões de movimento e reduzir dores, muitas vezes mais rápido do que se imagina. Força nos glúteos não é apenas estética ou desempenho físico. É independência. É confiança. É voltar a acreditar no próprio corpo. Seja fazendo todos os exercícios ou apenas um, cada repetição é uma mensagem para o seu futuro. Eu estou cuidando de você. Não é sobre pressa. É sobre continuar. Se esse conteúdo te trouxe uma nova perspectiva, considere deixar seu apoio e compartilhar sua experiência. Às vezes, uma história simples pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para começar. E se você quer mais movimento, mais força e mais autonomia, esse é só o começo.
O próximo capítulo da sua vida não começa no consultório. Ele começa quando você decide se mover e confiar no que o seu corpo ainda pode se tornar.